Já abriram, né? Hoje vamos meditar neste salmo e semana que vem, com a graça de Deus, começar o livro de Atos. Que a nossa igreja também seja uma igreja viva e operosa no poder do Espírito Santo. Salmo 30. Salmo de Davi. Cântico da dedicação da casa. Vamos orar antes. Santo Deus, nosso Pai, estamos na presença do Senhor, essa presença gloriosa e santa. Só o Senhor é Deus. O Senhor é incomparável. Tua palavra é poder. Tua palavra, Senhor, é vida. Por isso nós rogamos que agora teu Espírito aplique profundamente, poderosamente, de uma forma muito íntima, tua palavra no nosso ser, alcançando não apenas o intelecto, mas o todo da nossa vida, transformando-nos à imagem do teu Filho Jesus, tocando, Senhor, o nosso coração por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Salmo 30. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste, tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Muito conhecida essa frase, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós vamos colocar esta frase dentro da moldura e do contexto do Salmo para entender melhor. Davi diz, saraste, tu me saraste. Ele agradece porque se ele morresse, os inimigos iam dar risada dele. Ele estava experimentando o peso da ira do Senhor. Este salmo poderia se encaixar em vários contextos da vida de Davi, mas dois se encaixam mais naturalmente depois do adultério, especialmente aquele censo que ele levantou. No final da sua vida, por orgulho, para saber quantos homens de guerra Israel tinha.
Davi diz aqui que ele ficou perturbado, conturbado, versículo 7. Este salmo então fala quando a vida é invadida por tristeza, por sofrimento e um vazio. E sabe por quê? Especialmente vem este vazio, porque a impressão que se tem é que Deus virou as costas. Deus foi embora. E o pecado faz com que nós percamos essa certeza, essa consciência da presença de Deus. Este mundo caído, irmãos, é um mundo de muito sofrimento. A experiência do homem é tristeza depois de tristeza. Este salmo, então, nos ensina a sair da noite escura e triste, para experimentarmos a alegria que vem pela manhã. Como sair daquele estado de tristeza? Parece que estacionou naquele lugar. Tristeza, tristeza, abatimento, ansiedade, falta de perspectiva, falta de vida. E às vezes a pessoa olha para esse texto e diz: parece que eu fiquei na noite. No sentido, amanhã não veio, a alegria não chegou. O Salmo diz, Cântico da Dedicação da Casa, prefácio. Você tem certeza qual casa é essa? Porque se é de Davi, não é o templo. Mas Davi também trabalhou para a construção e edificação do templo. Então pode se referir tanto ao templo, quanto à própria casa de Davi, ou ainda mais, foi escrito por Davi, mas o povo de Deus posteriormente cantava muito este salmo na dedicação do templo. E especialmente, segundo a tradição judaica, quando reconstruíram o templo. E o período na Babilônia era visto como se fosse um período de noite, de trevas, mas a alegria veio pela manhã. Vamos ver. Versículo 1 fala que a alegria vem pela manhã porque Deus é poderoso para livrar. Tu me livraste. Você tem inimigos, versículo 1. Você tem uma enfermidade, versículo 2. E você tem a cova, no versículo 3. Deus livrou Davi, agora Davi diz: Senhor, eu te exaltarei. Alegria vem pela manhã, quando o Senhor nos livra e quando recebe de nós toda a glória. Eu saí dessa situação porque o Senhor me ajudou. Ele me livrou, Ele me tirou, Ele me sustentou. Se Davi morresse, os inimigos iam rir, se regozijassem. Ou seja, estassem rindo dele, zombando dele, contra ele. Talvez naquele contexto da praga, Davi ficou enfermo, e muito enfermo, e ele clamou a Deus e o Senhor o curou. Davi disse para Joabe, e até Joabe percebeu que a motivação era errada. Levantar o censo de Israel. Quantos homens de guerra nós temos? E o número lá era muito grande, mais do que muitos exércitos hoje. Aí Joabe disse para Davi, porque o meu senhor tem alegria nisto? Davi insistiu e quis, e levantou aquele censo que nem foi completo, porque desgastou também o povo. Mas era Satanás, com a permissão de Deus, como diz Crônicas,
estava provocando o coração de Davi e ele disse: sim, vamos fazer. Vamos ver como nós somos fortes, poderosos. Mas era tudo humano. Deus não estava naquilo. Deus disse: Davi, escolhe teu castigo. E veio a paz. Pode ser esse contexto, pode ser outro, tanto faz. Porque a mesma situação, seja esta ou em outra, Davi sempre clama por socorro. Você quer o livramento? Você tem pedido para o Senhor tirar você de uma situação muito difícil? Só através da oração. Como diz o versículo 3, ele já estava caindo. Da cova fizeste subir a minha alma. Estava um passo para ser destruído. Estava perto de morrer. Alguém pode dizer, mas a Bíblia diz que morrer é lucro, que morrer é estar com Cristo. Depende como morre, né? Se nesse caso aqui Davi morresse, os inimigos iam dar risada. Não seria uma morte que glorificaria o Senhor, seria uma morte por causa do pecado que ele cometeu. A alegria vem pela manhã e isso tem um efeito não somente em nós, mas no povo. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Davi então está dizendo o seguinte: venham comigo, porque o Deus que me livrou é o Deus que livra você também. Vamos cantar louvores a Deus. Mas ele diz: vós que sois seus santos. Ou seja, os seus fiéis. Aqueles que realmente vivem para Deus. Aí alguém pode dizer, mas e quem não vive? Que se arrependa para louvar. E Davi está dizendo que o Senhor seja exaltado, louvado, que levantemos salmos de glorificação a Deus, nós, os fiéis, santos. Deus quer um povo separado. Deus quer uma adoração mais pura diante dele. Davi diz, vamos cantar salmos, vamos consagrar a nossa vida, vamos agradecer, dai graças ao seu santo nome. Nome é a pessoa de Deus, tal como ele se revela. Então o povo de Deus está agradecendo. Deus é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus é exaltado, Deus é homem de guerra, Deus é Senhor. E a igreja está interessada em louvar a Deus. Por que nós estamos aqui? Para adorar a Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus. Você também. Não é porque a gente gosta, apesar de gostar também. Estar aqui é ótimo. Mas, irmão, não é sobre isso. Nós estamos aqui com o sublime propósito de cultuarmos a Deus. Nada é mais importante que isso. Agora sim, o versículo 5. A alegria vem pela manhã, porque o Senhor renova a sua misericórdia. Não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Maravilha, irmãos. Normalmente o homem é o oposto disso. A ira dura. O favor é pouco. Com Deus, não. Davi então diz, Senhor, tem compaixão de mim. Você pensar na ira de Deus e no favor de Deus, a ira se refere à noite. Aquele período de escuridão, de dor, tristeza, lágrima, choro. E o favor é a alegria que vem pela manhã. Esse é o paralelo que muitas vezes tem na poesia hebraica. Não passa de um momento a sua ira, é o choro do anoitecer. Seu favor dura a vida inteira, é a alegria que vem pela manhã e permanece. Então o choro aqui é especialmente o choro do pecado.
do pecador arrependido, que está agora sofrendo. Deus está permitindo sofrimento na vida de Davi. Davi diz no Salmo 32, no Salmo 51, Senhor, o Senhor esmagou os meus ossos. E o meu vigor, e Davi era uma pessoa que tinha muito vigor, homem de guerra. O meu vigor se tornou como que um deserto seco. Parece que eu sou uma pessoa assim seca, sem vida, mirrada. Sabe aquela árvore que secou? Era Davi. Então ele chorava na presença de Deus, porque Deus, antes tão próximo dele, agora estava longe. Pecado promete, nunca paga. O diabo só engana. Vai ter prazer, vai mais uma vez, tenha prazer, curte, vai. Aí depois derruba, a pessoa fica mal. E aí, às vezes estava sentindo tanta presença de Deus, tinha tanta paz e alegria na vida, o pecado arrancou isso e o próprio Deus se distanciou, porque nos ama muito. A pessoa sentir o peso do pecado e da transgressão. Às vezes, quando o filho, ainda pequeno, não está atento à companhia do pai ou da mãe, aí ele vai indo assim, vai correndo, nem percebe se o pai está perto, se a mãe, e às vezes o pai para e deixa aí, só por um pouco. A criança percebe que o pai não está perto. Por um momento ele deixa, tem um certo pânico assim, aí o pai chega, ou a mãe, né? Os irmãos estão entendendo. O pai chega, pai, ainda bem que o senhor está aqui. Mas ele achava que poderia sair andando assim, andando pelo shopping, pela praia, e aí o pai dá uma certa lição para saber, olha, eu preciso estar perto. É o que eu sempre falo para o Davi, você só pode estar na loja ou no mercado, qualquer lugar, enquanto eu estou te vendo e você está me vendo, nós dois. Eu quero dizer com essa ilustração, sim, comum, vamos dizer. Deus permite esse afastamento de Davi para que Davi fique completamente desesperado sem Deus. E passe a chorar, e chorar muito, até que o Senhor volte. Então a alegria vem pela manhã, é quando a graça de Deus vem novamente ao nosso coração, a gente começa a sentir novamente a presença de Deus, e ficarmos com Deus e a nossa vida é restaurada. Esse texto, então, não está agendando, como se tivesse assim tantas horas para chorar e depois amanhã vem a alegria. Às vezes, essa noite vai se estender muito. A de Davi se estendeu. Do Senhor Jesus, ele morreu e ficou dias na sepultura. Mas haverá um momento em que, se a pessoa buscar, a misericórdia do Senhor se renovará, porque diz Jeremias, Lamentações, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Olha o que aconteceu com Davi. A alegria vem pela manhã para não confiarmos em nós mesmos. Dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Davi ficou muito próspero. Era vitória o tempo todo. Vitória militar, né? De batalha. Vitória, prosperidade e riqueza. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso. Jamais serei abalado. A pessoa começa a ganhar uma confiança que já não está tanto mais em Deus, mas nele. Eu sou forte. Eu consigo. Eu tenho tudo. Jamais serei abalado.
que é o homem sem Deus, achando que pode, achando que sabe, achando que não precisa do Senhor, jamais serei abalado. E você pode observar, muitas pessoas não têm Deus na vida, mas têm dinheiro e falam assim: jamais serei abalado, não preciso de nada, o que eu quero, eu consigo, eu tenho, jamais serei abalado. Mas nós estamos falando de Davi. Mas vitória em cima de vitória, e prosperidade e glória humana, isso é um grande perigo. Crescer, crescer e crescer. Continue humilde, irmão. Não mude a sua cabeça. Não permita que as coisas mudem o seu coração. Permaneça humilde, porque só Deus é Deus. Ele diz: o Senhor me fez forte, permanecer forte a minha montanha. Era uma expressão idiomática no hebraico para dizer assim: eu estou firme, eu estou estável. Mas, amados irmãos, a pessoa pode ter até muita estabilidade. Recebe um exame e o médico diz: você tem alguns meses de vida só. O que é a nossa estabilidade? O homem, por mais firme que esteja, diz a Bíblia, é pura vaidade, ou seja, instabilidade, ele passa. O Senhor me fez forte, permanecer forte a minha montanha. Mas olha aí, nesse momento de orgulho, de confiança em si, ele diz, versículo 7, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. E voltaste o rosto aqui, irmão, presta atenção, por favor. Não é voltar o rosto assim para Davi e olhar para ele. É virar o rosto. Davi está aqui, então o Senhor virou o rosto. Fiquei logo conturbado. A palavra conturbado aqui é muito forte. A tradução moderna colocou até assim: eu entrei em pânico. O Senhor me deu as costas e eu fiquei aterrorizado. O Senhor se afastou, como aquele exemplo da criança. O Senhor virou o rosto. O Senhor se afastou um pouco, voltou o rosto. Davi perdeu totalmente o seu equilíbrio. Fiquei logo conturbado, aterrorizado, estremecido. E somos, irmãos, sem Deus, menos que nada. Não tem nem algo a dizer sobre isso. Não tem nem comparação. Deus é a força da nossa vida. Se Deus não sustentar, o homem cairá. E Deus fez isso com Davi porque ama Davi. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Antes ele não estava orando realmente. Às vezes, irmãos, a gente cai numa situação de tristeza e é caindo nessa situação que as nossas orações realmente acontecerão. Antes nós estávamos falando. Uma coisa é falar assim, outra coisa é realmente orar. Nas profundezas da alma, quando a sua alma está abatida, quando parece que Deus foi embora, virou o rosto, ou deu as costas, parece que eu não tenho mais aquela comunhão com Deus, ele fica desesperado. Porque Davi pode perder o reino, pode perder o trono, mas Deus ele não pode perder. Sabe mais, Deus não perde Davi. Ele permite que Davi fique assim, conturbado, abalado, aterrorizado, para que Davi, se afogando como Pedro, possa levantar as mãos e dizer: salva-me, Senhor. Jesus prontamente, diz o texto, lá estendeu a mão e levantou Pedro. Deus trabalha no nosso coração. Davi disse: Senhor, eu não quero morrer agora, porque eu quero continuar a dar testemunho.
Alegria vem pela manhã para continuarmos o nosso testemunho. Senhor, se eu morrer agora, como que eu vou louvar o Senhor como tenho louvado? Davi não está dizendo aqui que existe o sono da alma. Isso é heresia. Quando a pessoa morre, ela fica consciente. Continua louvando a Deus como aquelas almas embaixo do altar lá de Apocalipse, e orando e declarando a verdade. Mas não diante dos homens aqui. Nós poderíamos dizer o seguinte hoje: qualquer um de nós partirmos. Eu vou falar de Jesus para as pessoas, quando eu morrer eu vou falar de Jesus, vai falar para quem? Se não falar agora, acabou. Davi está dizendo: Senhor, eu não quero morrer agora, porque eu quero continuar louvando o Senhor no templo com os irmãos. Eu sei que eu tenho uma missão a completar, e é o que Paulo diz também. Eu quero morrer e estar com Cristo, porque isso é infinitamente melhor, mas eu ainda tenho um ministério para cumprir aqui, eu não posso ir embora. Eu ainda quero declarar a verdade. Então veja, ele não está dizendo assim: eu não quero morrer agora. Isso é o que o mundo diz. Eu quero viver para louvar a Deus. Eu quero viver para glorificar o Senhor e declarar a sua verdade. Alegria vem pela manhã, se o Senhor nos perdoar. Tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Agora ele está pedindo ajuda. Mas ele está falando assim: na minha prosperidade, ele olhava assim para os lados, aqueles homens valentes que ele tinha. Um lá lutou contra o leão e venceu. É valente, 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 um reino forte. E ele foi vencendo e a vida indo para frente. Jamais serei abalado. Agora Davi está falando muito diferente: Senhor, me ajuda. Me ajuda. O que você sabe, Davi? Não sei nada. Eu quero consultar a Deus agora. Davi, você é forte? Não. Minha força é o Senhor agora. Senhor, tem compaixão de mim. Ele está arrependido. Deus o levou para essa interiorização. O que está acontecendo com o meu coração? O que eu pensei lá atrás? Veja que ele entende a sua vida. Isso aqui, irmãos, é algo muito importante para nós. Entendermos e observarmos, meditarmos na nossa própria vida. Eu passei por aquilo, estava pensando daquela forma, agora não estou mais. E tem gente que não tem consciência da própria vida, do que aconteceu na sua própria vida. Davi diz: na minha prosperidade, veja que ele pensou na vida dele. Lá na minha prosperidade, eu disse: jamais serei abalado. Por isso que eu caí. Eu estava falando aquilo, eu estava pensando aquilo, Deus se afastou de mim. Veja, eu não estou falando que Deus abandonou ele completamente. Deus se afastou, como aquela ilustração que eu mencionei. Agora está dizendo: Senhor, que o Senhor seja o meu auxílio. Senhor, me perdoa. Estou enfatizando isso, irmãos, porque às vezes a pessoa está distante de Deus, ou seja, distante da palavra. Aí ela diz assim: Senhor, eu estou chorando, cadê a alegria que vem pela manhã? Você precisa voltar para Deus. Senão a noite se estende, não haverá amanhã. A ideia da manhã, obviamente, irmãos, o anoitecer, aquela escuridão, aquele período de trevas, algo assim sombrio. O amanhecer é a luz, é a vida. Então é você sair deste estado para outro. A alegria vem pela manhã, mas isso é o perdão de Deus, a restauração de Deus, a renovação de Deus. Então ore: Senhor, eu quero o teu perdão. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu quero que o Senhor olhe com graça para a minha vida e me dê um novo coração. Olhe para a sua vida, pense: é alegria? Você tem experimentado ou perturbação na alma?
Ou é choro e não sai de um estado como se tivesse estacionado numa depressão e parece que vai caindo, abismo após abismo. Onde está o Senhor? Deus está assim como o pai do filho pródigo, esperando você voltar. Agora, irmãos, quando a alegria vem pela manhã, ela realmente vem. Porque olha só o versículo 11. Converteste o meu pranto em folguedos. Aqui esses folguedos são danças mesmo. Aquelas danças culturais, alguns chamam danças folclóricas, não seja da cultura. Davi dançava muito de alegria na presença de Deus. Era tanta alegria que ele tinha no seu coração, prazer em Deus, tanta exultação, que ele dançava. Não está falando do templo, diga-se já de passagem, né? Não está falando de momento de culto, que é solene, não deve ter dança. Deve ter meditação, oração. Mas aquela dança, como ele mesmo fez, que se alegrava diante do Senhor com todas as suas forças, é a manifestação da sua profunda alegria. Agora veja, olha o contraste. Pranto, dança. A Luísa ganhou um violão da minha mãe, tinha que ver ela dançando, pulando com aquele violão. Ela realmente ficou muito feliz com aquilo. E o tipo de conversão aqui é como aquela criança que gostou tanto do presente, fica pulando, pulando e cantando, e às vezes dá até uns gritos assim. Deus é poderoso para fazer isso, tirar de um pranto para colocar dança, ou seja, alegria, exultação. Antes era deprimido, agora é uma pessoa que sorri fácil. Antes era uma pessoa que não queria mais sair da cama. Agora ela não para de trabalhar para Deus. Deus pode fazer isso, Deus pode e Ele quer. Davi está dizendo então, eu saí daquele estado de depressão, de abismo, de caverna. Deus converteu em danças, folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Pranto, pano de saco para danças e alegria. Para quê? Para louvar a Deus. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ele termina com louvor e gratidão. Porque a tristeza, o pecado, o afastamento de Deus tira o louvor dos lábios. Por que não louva mais a Deus? Por que não tem mais vontade de orar como tinha antes? Que pecado que entrou na vida? O que aconteceu? E cadê a gratidão? Davi está dizendo, Senhor, agora eu não vou mais deixar de louvar o teu nome, nunca mais. E eu vou agradecer o Senhor para sempre. A minha vida vai ser de gratidão e gratidão e gratidão. Amados, nós vemos na liturgia para encerrar. O Senhor Jesus disse, vocês estão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Cadê a alegria? Mesmo Davi, no Salmo 51, fez uma oração muito profunda, confessando o seu pecado a Deus. Ele disse, restitui-me a alegria da tua salvação. Foi embora. Mas Deus pode trazer de volta. Restitui-me a alegria da tua salvação. O Senhor Jesus, na sua ressurreição, nos deu alegria. Vossa tristeza se converterá em alegria, porque eu vou ressuscitar, ele disse para os discípulos.
Porque Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo gera e mantém, sustenta alegria no nosso coração. Mas a alegria maior, perfeita e final será quando Ele voltar. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Vamos orar.